Olá, galerinha! Estamos aqui agora para falar sobre um tipo de sujeito bem importante lá para o vestibular, porque é um tipo de sujeito em que mais à frente nós podemos cobrar o que? Lá em concordância verbal, o plural, o singular dos verbos, tá? Então, muita atenção aqui. Quando nós falamos de sujeito determinado, nós falamos daquele sujeito que pode ser encontrado, apontado lá no contexto. O sujeito indeterminado é aquele em que eu não consigo apontar no contexto o elemento que praticou a ação, tá? Eu não consigo apontar, eu sei que alguém praticou a ação, mas eu não sei dizer exatamente quem. Por isso, o sujeito indeterminado. Há alguns casos para que esse sujeito indeterminado aconteça, tá? Então, primeiro caso, o mais comum, quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, certo? Um verbo na terceira pessoa do plural, eles, elas, eles cantaram, elas falaram, mas este eles e elas, ele não aparece na frase, ele não aparece explícito na frase, tá? Então, olha só, encontraram o cachorro. A pergunta é, lembra que para encontrar o sujeito de uma oração, eu busco o verbo e faço a perguntinha, quem? Quem que encontrou o cachorro, gente? Quem que encontrou? Eles encontraram, elas encontraram, ó. Eles, elas. Mas eles, elas quem? As Marias, as meninas, os Josés, os rapazes, os homens. Quem são esse eles ou elas? Eu não consigo determinar pelo contexto? Bem, se eu não consigo determinar, eu tenho um caso aqui de sujeito indeterminado, certo? Olha só, verbo na terceira pessoa do plural. Eu consigo colocar um eles e elas aqui para comprovar essa terceira pessoa do plural, mas eu não consigo identificar exatamente quem é o agente da ação, ok? Agora, atenção, 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 olha só. Os rapazes saíram bem cedo e encontraram o cachorro. Vamos para um contexto um pouquinho maior, até porque lá na prova, o que eles geralmente fazem? Eles colocam um texto e eles pedem para que vocês identifiquem os elementos sintáticos dentro deste texto. Então, o que a gente faz quando nós temos um texto? Quando nós temos uma unidade maior? Nós buscamos primeiro os verbos. Então, eu tenho aqui o verbo sair e o verbo encontrar, ok, gente? Cada verbo é uma oração, certo? Se cada verbo é uma oração, cada verbo contém toda uma estrutura, ele é um núcleo de uma estrutura sintática. Então, o que nós faremos aqui? Nós vamos dividir as orações. A primeira informação é, os rapazes saíram bem cedo. A pergunta é, quem que saiu bem cedo? Os rapazes. Os rapazes aqui funciona como sujeito o quê, gente? Ela tem um núcleo, é sujeito simples. Rapazes, um núcleo, sujeito simples, ok? Agora aqui, quem que encontrou o cachorro? Ó, professora, foram eles. Eles um sujeito indeterminado? Não, eles um sujeito determinado pelo contexto. Eles, os rapazes. Então, eu tenho aqui um sujeito, o quê? Que tipo de sujeito é esse? O sujeito, ele não aparece aqui na oração, ele fica escondidinho, ele fica implícito, para que não haja uma repetição, para que não precise dizer, os rapazes saíram bem cedo e os rapazes encontraram um cachorro. O que eu faço? Eu deixo este sujeito oculto, escondidinho aqui, para não marcar a repetição do sujeito, mas eu consigo dizer quem foi que praticou a ação. Eu consigo apontar para o sujeito ele está determinado pelo contexto. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um sujeito oculto, desencial, elíptico ou subentendido, certo, gente? Então, presta muita atenção, porque, ó, se eu tenho uma construção em que eu não consigo identificar o sujeito, ficou a terceira pessoa do plural, mas eu não sei dizer exatamente quem foi, roubaram o meu carro. Quem foi que roubou o meu carro? Alguém. Eles, elas, não sei. Vão investigar para identificar quem é o sujeito, quem que praticou essa ação, tá? Agora aqui não, aqui fica determinado pelo contexto. Então, se está determinado pelo contexto, e não é porque o verbo está na terceira pessoa do plural, em que fica subentendido eles ou elas, que eu tenho um sujeito indeterminado, tá, gente? Então, o que vale é o contexto, certo? Segundo caso,
em que o sujeito pode estar indeterminado é quando eu tenho o verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? Aquele verbo que termina em R. Cantar, falar, brincar. Mas atenção, gente, ó. Quando a gente fala em infinitivo, nós temos dois tipos de infinitivo. Nós temos o infinitivo flexionado e o não flexionado. O infinitivo flexionado é aquele em que o verbo ele marca um sujeito, ele possui um sujeito. Por exemplo, a professora pediu para tu saíres da sala. Quem que vai sair da sala? Tu. Saíres é um verbo que está no infinitivo? Sim, sair. E aí eu tenho ali a desinência marcando o quê? Marcando a pessoa do discurso, tu, para tu saíres. Então eu tenho o infinitivo flexionado. Neste caso aqui, o infinitivo não flexionado é aquele que ele se encerra na letra R, cantar, falar, brincar. Eu não consigo apontar o sujeito, aliás, eu não consigo dizer quem é o sujeito da ação. Eu sei que alguém praticou a ação, alguém vai praticar a ação, mas eu não sei determinar quem, tá? Olha aqui nesta construção, é importante exercitar. Eu tenho dois verbos, e exercitar. Lembrando que se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, eu tenho dois sujeitos, eu tenho duas análises, ok? Então, o que eu faço? Eu divido as orações. A primeira informação é importante. O que é importante, gente? O que é importante? Exercitar, olha só, tudo isso aqui. Exercitar é importante, é o sujeito para o verbo ser, ok? O que é importante? Exercitar. Que sujeito eu tenho aqui? Lembrando a nossa aula inicial lá sobre os tipos de sujeito, nós temos um sujeito em que o núcleo é o verbo. Quando o núcleo é o verbo, eu tenho um sujeito oracional, certo? Sujeito oracional quando eu tenho um núcleo enquanto verbo, certo, gente? Agora, atenção, atenção. Exercitar é o sujeito do verbo ser, certo? Mas exercitar também é verbo, então exercitar também pode ter sujeito. Quem que vai exercitar aqui, gente? Quem que vai exercitar? Alguém, ó, alguém vai exercitar. O verbo ele está no infinitivo não flexionado. Quem que vai exercitar? Alguém. Se o sujeito é o alguém, o sujeito do verbo exercitar, atenção, o sujeito do verbo ser é o sujeito oracional, ou seja, exercitar é o sujeito do verbo ser. Mas quem é o sujeito do verbo exercitar? É o alguém. Então, eu tenho que tipo de sujeito aqui? Eu tenho um sujeito indeterminado. Alguém. Alguém quem, exatamente? Certo? Esta é uma oração que a gente chama de uma oração que é reduzida, ok? Uma oração reduzida. É claro que se eu fosse desenvolver esta oração, eu poderia colocar um sujeito, ó. É importante que você exercite, é importante que eu exercite, é importante que nós exercitamos. Então, eu colocaria um sujeito, aí não mais seria um sujeito indeterminado, seria determinado pelo contexto, ok? Terceiro caso, e muito importante, de sujeito indeterminado, é quando aparece essa partícula aqui, gente, ó. Essa partícula aqui, este ser, bendito ser. Na nossa aula sobre vozes verbais, nós percebemos que a partícula ser, ela é uma abençoada, assim. Por quê? Porque ela tem várias classificações, por isso que o vestibular adora cobrar a partícula ser, tá? Então, a partícula ser, ela pode indicar uma voz passiva, ela pode indicar uma voz reflexiva, uma voz recíproca, mas a partícula ser, ela também pode indicar que eu tenho aqui uma voz ativa, marcando o quê? Um índice de indeterminação do sujeito. Então, esta partícula ser pode indicar um índice de indeterminação do sujeito, ou seja, pode indicar que meu sujeito está indeterminado. Quando que isso acontece, gente? Olha, é muito importante. Quando a partícula ser vier acompanhado com verbos intransitivos, com verbos de ligação ou com verbos transitivos indiretos. Só nestes três casos aqui é que o ser funcionará como índice de indeterminação do sujeito, tá? Então, presta atenção aqui na tia, ó. Obedeceu-se às regras. A minha pergunta sempre será para o verbo. Quem obedeceu às regras? Alguém. Alguém obedeceu. Gente, apareceu alguém e apareceu a partícula ser. Atenção, muita atenção. Por quê? Porque nós podemos ter aqui sim o sujeito alguém indeterminado, mas eu tenho que sempre tirar a prova.
Como é que eu tiro a prova? Analisando a transitividade do verbo, certo? Então pensa comigo, quem obedece, obedece a alguém. Quem obedece, obedece a algo. O verbo obedecer, ele é um verbo transitivo indireto, certo? Se ele é verbo transitivo indireto, como é que é o nome da partícula ser? Índice de indeterminação do sujeito. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que o meu sujeito, sim, é o alguém. Quer dizer que o meu sujeito, ele está indeterminado. Olha que interessante isso. E o mais interessante ainda, se eu tenho a partícula ser funcionando como índice de determinação do sujeito, gente, o meu verbo, obrigatoriamente, ele tem que ficar no singular. Por isso que eu disse para vocês, esta é uma questão que entra lá em concordância verbal, tá? Que é cobrada lá em concordância verbal. Quando a prova pergunta qual é a alternativa que contém a norma padrão, né? Em relação à concordância verbal e aparece a partícula ser, muita atenção para esse tipo de construção, tá? Olha só aqui, ó. Acredita-se em fantasmas. É acredita-se ou é acreditam-se? Porque a prova pode colocar esse verbo no plural e perguntar se está na norma padrão, ok? Aí o que você vai fazer? Você pega o verbo e busca o sujeito. Quem que acredita em fantasmas? Alguém. Gente, a resposta é o alguém, verifica se vem acompanhado da partícula ser. Vem acompanhado da partícula ser. O que você tem que fazer? Tirar a prova. Como é que eu tiro a prova? Transitividade verbal. Quem acredita, acredita em. Olha só. Quem acredita, acredita em. Verbo transitivo indireto. Como é que é o nome do ser? Índice de indeterminação do sujeito. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu sujeito é realmente alguém. Quer dizer que o meu sujeito ele está indeterminado. Olha que legal. Então presta atenção aqui, gente, ó. Se depois da partícula ser aparecer preposição, se aparecer preposição, rima aí, ó. Apareceu preposição depois do ser é índice de indeterminação, ok? Por quê? Porque daí eu sei que ali eu tenho o verbo transitivo indireto, ok? Ainda, ó, vive-se mais feliz hoje. Vive é o verbo. Quem vive mais feliz hoje? Alguém, professora. Alguém vive. Confia no alguém? Não, porque apareceu a partícula ser. Tenho que tirar a prova. O que eu faço? Transitividade verbal. Pensa comigo. Quem vive, vive. Quem vive, vive. Ele é verbo o quê? Verbo intransitivo. Gente, se é verbo intransitivo, como é que é o nome do ser? Índice de indeterminação do sujeito. O que isso quer dizer? Que o meu sujeito é o alguém, que o meu sujeito está indeterminado, tá? Mais uma. Era-se mais feliz antigamente. Era-se. Quem que era mais feliz? Alguém, ó, alguém. Confia no alguém? Não, porque apareceu a partícula ser. Se apareceu a partícula ser, sempre tira a prova. Era é do verbo ser, certo, gente? O verbo ser é o único que sempre será verbo de ligação. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Verbo de ligação. O ser funciona como índice de indeterminação do sujeito. O que isso quer dizer? Que o meu sujeito é o alguém, que o meu sujeito está indeterminado. Logo, gente, eu não poderia colocar eram-se, o verbo no plural, vivem-se, acreditam-se, obedeceram-se. Eu não poderia colocar esses verbos no plural. Por quê? Com o índice de determinação, o verbo obrigatoriamente fica no singular, ok? Agora, por que eu estou dizendo tira a prova? Tira a prova, porque pode acontecer isso aqui, ó. Olha pra cá, olha pra cá. Realizou-se a prova, certo? Aí você pega o verbo e você faz a perguntinha aqui. Quem que realizou a prova? Resposta que você vai dar, não é o alguém? Não é o alguém que vem como resposta? Veio alguém e veio a partícula ser. Você confia no alguém? Não confia no alguém, tá? Não confia. Porque olha só, quem realiza, realiza algo. Se quem realiza, realiza algo, eu tenho um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, o ser pode ser índice de determinação, gente? Não. Atenção, atenção, atenção aqui, ó. Se aparecer a partícula ser com um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo direto e indireto, tem que ter o direto, o ser vai ser chamado de partícula passivadora, gente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a oração está na voz passiva. Olha isso aqui, ó. Olha a regrinha do X, olha a regrinha do X. A prova foi realizada. Olha só. A prova foi realizada. Quem que foi realizada, gente? A prova
A prova é o sujeito da minha oração. Ora, ora, ora. Se a prova é o sujeito na voz passiva analítica, na passiva sintética, porque este ser é uma partícula passivadora, a prova continua sendo sujeito. Tem um núcleo sujeito simples. Então, gente, atenção. O sujeito não é o alguém. O sujeito não pode ser o alguém, não é indeterminado. Se apareceu partícula passivadora, o sujeito sempre vem depois. Grava aí. Apareceu partícula passivadora, o sujeito vem depois. O sujeito está depois de quem? Da partícula passivadora, tá? E aí, muita atenção, porque segundo a regra de concordância verbal, sujeito no singular, verbo no singular. Joga o sujeito para o plural, verbo obrigatoriamente tem que ir para o plural, tá? Olha aqui, realizaram-se as provas. Quem que realizou a prova? Alguém. Confio no alguém? Não, gente, porque apareceu a partícula C, tem que tirar a prova. Tira a prova. Como é que eu tiro a prova? Quem realiza, realiza algo. Verbo transitivo direto. Como é que é o nome do C? Partícula passivadora. Gente, se é partícula passivadora, o sujeito sempre vem depois. Então, ó, as provas foram realizadas. As provas funcionam aqui como sujeito simples. Então, atenção. Sujeito no plural, verbo no plural. Isso acontece muito com aquelas construções comuns do vender-se casa. Casa é vendida. Então, vende-se casa, singular. Ou vendem-se casas. Casas são vendidas. E aí, no dia a dia, nós encontramos como? Vende-se casas ou aluga-se apartamentos. Inadequado. O correto é aluga-se apartamento. Apartamento é alugado. Ou alugam-se apartamentos. Por quê, gente? Com a partícula C funcionando como índice de indeterminação, verbo no singular sempre. Com a partícula C funcionando como partícula passivadora, ou a frase deve ficar toda no singular ou toda no plural. Certo, gente? Isso se chama concordância verbal. Por isso que é muito importante você compreender bem o sujeito indeterminado. Certo, gente? Compreendido até aqui? Ó, beijinho, beijinho. Tchau, tchau pra vocês.